Jesus, a morte de um preso político e não um sacrifício religioso ou expiatório. Olá, paz e bem para você. Sejam bem-vindos ao meu canal. Me chamo Rafael. Obrigado aos inscritos no canal, a você que comenta, compartilha os vídeos. Se você não é inscrito, inscreva-se para receber a notificação de novos vídeos. Deixe seu like no canal. Vamos ao tema de hoje. Há uma maneira de encarar a caminhada decisiva de Jesus, resultado de suas escolhas ao longo da vida, com um pietismo adocicado, azedado e carregado de um falso moralismo, como se sua morte fosse culpa individual de cada pessoa, simplesmente por termos nascido. Seria um sacrifício religioso, expiatório, para nos absolver num ciclo que se torna punição eterna sem absolvição, pois aprisiona os homens e mulheres a uma culpa sempre renovada, nunca purgada, sempre a necessitar o perdão. É um engodo. Não houve sacrifício religioso algum. Jesus foi morto como um preso político, porque desafiou o poder político-religioso em Israel e o exército de ocupação romano, e propôs a seu povo uma vida de fraternidade, liberdade, superação e em amor responsável e acolhedor. Uma vida de partilha e não de acumulação, de solidariedade, não de exploração, de amizade e não de competição. Jesus não morreu de morte natural, nem por consequência de alguma doença. Jesus foi assassinado. Morreu como um subversivo agitador rebelde. Foi tratado e executado como um delinquente pela sociedade da época. A morte de Jesus não foi um sacrifício religioso. Ao contrário, pode-se assegurar que a morte de Jesus, tal como relata nos evangelhos, nada teve a ver com o que naquela cultura se podia entender como um sacrifício sagrado ou de fundo religioso. Todo sacrifício religioso naquele tempo devia cumprir duas condições. Teria que acontecer no templo, lugar do sagrado, e deveria seguir as prescrições de um ritual religioso. Nenhuma delas se deu na morte de Jesus. Jesus foi crucificado não entre dois ladrões, mas entre dois lestai, uma palavra grega que se utilizava para designar não apenas bandidos, mas igualmente a rebeldes políticos, como indicou o historiador Flávio Joséfo. Por isso, compreende-se que em sua hora final e decisiva, Jesus se viu abandonado e traído por todos: o povo, os discípulos, os apóstolos. A paixão e morte de Jesus tiveram de elemento religioso seus sentimentos, do próprio Jesus. E sabemos que seu sentimento mais forte foi a consciência de se ver abandonado, inclusive por Deus. A vida de Jesus acabou assim, sozinho, desamparado, abandonado. O que isso tudo nos diz? A Semana Santa nos diz, nos textos bíblicos que lemos esses dias, que Jesus veio para pôr em questão a realidade em que vivemos, a realidade violenta, cruel, na qual se impõe a lei do mais forte frente à lei de todos os fracos. Paulo de Tarso interpretou o relato mítico do pecado de Adão como origem e explicação da morte de Jesus, para nos redimir de nossos pecados. Os pregadores lançam mão desta interpretação para concentrar nossa atenção na salvação do céu. Isso é bom, mas carrega o perigo de desviar nossa atenção da trágica realidade que estamos vivendo. A realidade da violência
que sofrem os tidos como últimos da sociedade, a corrupção dos que mandam e, sobretudo, o silêncio daqueles que sabem disso tudo, mas ficam quietos para não perder seu poder, suas dignidades e seus privilégios. Jesus foi entregue por inveja dos religiosos, dos príncipes dos sacerdotes e anciãos do povo, que manipulavam a religião naquele tempo. Isso está claro nos evangelhos, segundo Mateus, capítulo 27, versículos 17 e 18, e no evangelho segundo Marcos, capítulo 15, versículos 9 e 10. Portanto, somos discípulos de um prisioneiro político, de alguém que apresentou um projeto de vida, o qual ele chamou de Reino de Deus. Esse reino é revolucionário, pois é libertador. Como base deste projeto, Jesus se firmou no texto de Isaías capítulo 61, versículo 1 seguintes, que diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a recuperação da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Confiram no Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19. A Semana Santa recorda-nos a paixão, morte e ressurreição de Jesus, mas deve nos questionar sobre a dura realidade que vivem milhões de seres humanos. Se somos discípulos de Jesus de Nazaré, devemos dar continuidade ao seu projeto, chamado Reino de Deus, no hoje da nossa história. Se, como cristãos, não incomodamos os poderes opressores e corruptos deste mundo, é porque nos aliamos a ele. É porque somos coniventes. Jesus não foi conivente com nenhum sistema de morte. Pensem nisso. Deus abençoe. Até a próxima.